Graça e paz, querido. Eu espero em Deus que você e sua família estejam bem fisicamente e fortes no espírito. O texto bíblico para a nossa devocional de esperança e vida de hoje está no livro de Atos, em seu capítulo 2, versículos do 36 até o 39, em que diz assim: Portanto, saibam com certeza todos em Israel que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos os que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Bom, depois de ouvir a pregação de Pedro, em que ele cita alguns textos proféticos do Antigo Testamento, em que ele também testemunhou que Jesus é o Messias prometido, o Senhor exaltado e também o Rei vitorioso conforme a vontade e a realização de Deus o Pai, esta multidão aqui, que antes zombava, agora foi convencida pela verdade de que as suas ações pecaminosas não só os fizeram negar a Cristo, mas também o crucificaram. E agora então, eles com os corações partidos, ou seja, com os seus corações quebrantados, se começam a perguntar a Pedro e aos apóstolos o que eles deveriam fazer, o que nós devemos fazer, eles perguntam. Veja que no texto, Pedro ele vai direto ao ponto. Ele que já havia experimentado outrora o choro amargo de arrependimento por ter negado Cristo Jesus então 3 vezes, e bem como também já gozava da graça eficaz que o perdoou, redimindo dos seus pecados por intermédio de Cristo Jesus. Agora cheio do Espírito Santo de Deus, que fora dado conforme o Senhor Jesus prometera aos seus, Pedro responde a essa multidão dizendo: olha, vocês precisam se arrepender para então receber o perdão dos seus pecados. Ou seja, mudem a direção. Aquele que mentia, agora não fale só a verdade. Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe e tenha o suficiente, né, para socorrer até o próximo, parafraseando aí o texto paulino. Então, se você negava a Cristo, agora confesse-o como seu único Senhor e Salvador, seja batizado em nome de Jesus Cristo e receba o dom do Espírito, a dádiva do Espírito. Queridos, ao ler as palavras de Pedro, especialmente no versículo 39, eu fico muito impactada, porque eu entendo que este convite que ele faz a essa multidão, ao arrependimento, ao batismo e também a promessa do dom do Espírito, ela é para a família, porque veja, o texto diz assim: essa promessa é para vocês e para os seus filhos, né? E tem uma outra tradução que vai dizer que é para todos aqueles que ainda, né, estão longe do Senhor. Queridos, todos nós sabemos que viver em família nem sempre é um mar de rosas, não é verdade? Mas Deus não só deseja, como Ele também pode, nestes dias, transformar o nosso lar em um ambiente familiar, em que o amor e o perdão prevalecem, mesmo em meio a um mar revolto e em tempestade. Nestes dias, queridos, em que nós estamos aqui unidos no mesmo propósito, orando e jejuando pela família, eu creio que o Senhor tem falado consigo, assim como fala comigo, por meio da sua palavra. E o fato é que quando nós lemos ou ouvimos a palavra de Deus, quando existe a sua proclamação clara e eficaz que atinge o nosso coração,
E isso acontece porque, afinal de contas, a palavra de Deus ela é viva e poderosa, como diz o autor aos Hebreus, ela penetra a alma e o espírito, ela traz luz a todos os pensamentos e desejos mais íntimos do coração do homem. Então, naturalmente, nós ficamos inquietos. E essa inquietude, ela deve ser esclarecida tal qual essa multidão esclareceu a deles. Nós precisamos procurar saber o que devemos fazer a partir do que nos foi revelado na palavra do Senhor. Então, querido, eu queria dizer que eu não sei como está a sua casa. Talvez tenha algo aí que você precise pôr em ordem ainda hoje. E o meu humilde conselho, lembrando que o ouvido mais próximo da minha boca é o meu, e baseado aqui no texto bíblico que nós lemos juntos, eu queria te aconselhar a começar se arrependendo. Mude o alvo, mude o seu comportamento, mude a direção. Tem uma canção antiga, e eu não vou arriscar cantá-la aqui, mas dos Vencedores por Cristo, que diz que a começar em mim quebra os corações, para que sejamos todos um como tu és em nós. E aí ele continua cantando, dizendo que onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim rumo à perfeição. Queridos, se a situação dentro do seu lar hoje não está muito boa, se a sua família está passando por uma dificuldade, que você tenha essa disposição de a começar em você viver algumas mudanças. E seja qual for a dificuldade enfrentada, não se desespere. Pelo contrário, antes procure saber o que você precisa fazer e assim o faça na provisão do Espírito de Deus, frutificando dentro do seu lar, em amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, em mansidão e em domínio próprio. Que você viva com a sua família o melhor de Deus e tudo que Ele tem planejado para vocês. A minha oração é para que vocês sejam vitoriosos em todas as batalhas para a glória e honra do Senhor. Querido, que você e a sua família tenham um lindo dia no altar do Senhor.